Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 218. Meu nome é Adilson e hoje vamos fazer um exercício de futurologia. Nesse último episódio de 2023, a gente vai conversar a respeito de um artigo publicado no The Architects Newspaper, que, em comemoração aos seus 20 anos de existência, convida alguns arquitetos, escritores e acadêmicos do nosso campo a pensar como será o cenário da arquitetura daqui a 20 anos. As declarações vão ser pontos de partida para que a gente reflita os diversos pontos de vista trazidos pelo artigo e dar nossos pitacos. Acertando ou errando, a ideia é imaginar nosso futuro. Se você está ouvindo isso 20 anos depois, pode dar algumas risadas sobre nossas previsões ou nos apontar como as manginás dos podcasts. Bom, para a gente conversar sobre esse artigo, a gente está entre amigos aqui na nossa roda de conversa. Deixa eu apresentar quem está aqui. Primeiro, o André Coronha. Oi, André, tudo bom? Como é que você está? E aí, gente, obrigado pelo convite de novo. E agora que você falou, tô doido para daqui a 20 anos eu ouvir esse podcast de novo aí. Será que vai existir esse podcast, né? Vai. Obrigado pela sua presença aqui, André. Tá aqui também com a gente o Caio Dias, um pouquinho sumido, mas sempre vivo, né, Caio? Tudo bom? Como é que você tá? Beleza, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês me chamam, eu tô aqui, tá? Então, esse papinho de que tá sumido é culpa de vocês, não minha. Então aparece, né? Mas obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigadão. Pra conversar com os dois, tô aqui com o nosso time. Marissa, como é que você tá? Tudo bem? Olá, boa noite, gente. Eu tô com uma tosse muito ruim, eu não sei como vai ser aqui hoje, uma alergia, mas tudo bem. Tô super curiosa para esse exercício de futurologia. Espero mesmo que daqui a 20 anos a gente possa ouvir esse podcast e ver o que aconteceu ou não, né? Vamos lá fazer esse exercício. Tá aqui também o Rafa. Rafa, como é que você está? Beleza, obrigado André, obrigado Caio pela presença. Vamos fazer aqui esse exercício, pensar o futuro, mas lembrando que numa era de rápidas transformações, 20 anos passa voando, né? E quanto mais velho a gente fica, mais rápido passa o tempo. Então vai depender muito de quem está ouvindo aqui, como é que vai lidar com essas informações. Então antes da gente começar, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza, Jingle Bell. Exatamente. Bom, Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando um e-mail para contato@archicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal no Telegram e o nosso grandioso, magnífico canal do YouTube. Exatamente, Rafa. Nossos episódios estão todos lá no YouTube. E se você quiser assistir a gente também, a gente tem alguns episódios que fizemos ilustrados, fizemos entrevistas com pessoas ilustres. Então, nosso canal no YouTube tem crescido. E, enfim, comente lá, fala que você quer ver mais vídeos da gente, que a gente tá ouvindo vocês também, certo? Isso aí, a gente vai aonde vocês vão nos indicando para ir, né? E aí, nesse sentido, a gente também tem um recado para vocês aí nesse final de ano, né, Adilson? Exatamente. A gente vai, nesse mês de janeiro, tirar umas férias, Rafa. Férias merecidas, afinal de contas foram mais de 1.600 minutos produzidos nesse ano, o Spotify não nos deixa esquecer, e a gente também precisa pensar coisas novas, respirar outros ares, escutar mais vocês. A gente não vai postar episódios em janeiro, no entanto estaremos ativos nas nossas redes sociais, trocando ideia com vocês, sempre abertos aí a receber indicações, sugestões, para que a gente volte em ritmo de carnaval. Pois é, a gente precisa também dar uma respirada, pensar nesse ano que vai vir, 2024, pensar nas pautas, pensar nas entrevistas, pensar nos temas, e a gente está super aberto para ouvir vocês. Então, sempre que quiserem, mandem sugestões, a gente quer conversar com vocês e saber de vocês que vocês querem ouvir e ver para esse ano novo que está vindo aí. Isso aí, porque a gente fica com vários projetos na manga, mas a gente precisa, às vezes, de tempo para poder compartilhar isso com vocês. Então é justamente isso que a gente vai fazer nesse período, mas não se preocupem aí, tem mais de 200 episódios na grade, que se você não escutou todos, você vai ter um tempinho para poder escutar ou revisitar algum, e a gente vai estar junto aí, te indicando e falando qual episódio talvez se encaixe nesse momento de férias aí, janeirão. Até pra vocês descansarem um pouquinho da gente também, né, que a gente fala muito de arquitetura e urbanismo aqui, e às vezes vocês estão querendo ver outra coisa. Então, férias merecidas pra gente, pra vocês também, mas voltamos em fevereiro com episódios novos e com direito a carnaval. Isso aí, carnaval. Falando isso, já fica a dica, tem vários episódios aí que falam de festa, carnaval, na nossa grade. Fiquem à vontade pra procurar. E agora, o que é mais importante, desejamos a vocês um Feliz Natal, próspero ano novo, que vocês curtam aí seus pares, sua família e também a gente um pouquinho aí no tempinho que sobrar.
Exatamente. Feliz Natal para vocês, bom ano novo, que as férias escolares sejam boas para quem está estudando, que vocês consigam passar por esse janeiro ilesos aí para quem está trabalhando. E a gente volta a se falar lá em fevereiro de 2024, certo, Rafa? Certíssimo. E agora? E depois disso a gente vai deixar vocês com o nosso exercício de futurologia nesse episódio, certo? Certíssimo, mãe de Ná. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Até 2024. A gente podia aqui comentar um pouco a respeito, primeiro, do que leram dos artigos, né? A gente viu aqui, antes da gente começar a gravar, e vários comentários, o tom às vezes se repete, né? A gente vai falar, né, a respeito, né, de vários temas que se repetem aqui. Vocês repararam isso também, pessoal? Eu reparei que tem coisas que se repetem e tem perspectivas muito otimistas e perspectivas extremamente pessimistas. Eu fiquei com um misto de sensações, assim, ao ler. A gente vê umas coisas que são muito boas, pessoas que estão com uma visão muito positiva, mas também tem pessoas com uma visão, que eu não sei se é muito realista, né? Aí eu não sei se a realidade tá tão ruim, assim, enfim. O que vocês acham? Eu acho que as coisas que se repetem são muito em questão de urbanização, né, verticalização, poluição e as questões climáticas também. Isso aí em vários comentários esses tópicos se repetem. E principalmente numa perspectiva de melhora, né, das pessoas entendendo o contexto que a gente está, dessa mudança climática e imaginando um futuro melhor, né, que em 2043 as coisas vão estar muito mais voltadas para a sustentabilidade do que outras coisas. Então, na minha visão, é muito engraçado quando eu comecei a ler o artigo, porque a gente já fez alguns casts falando sobre modernismo, sobre arquitetura contemporânea e etc. A gente sempre fala sobre o zeitgeist do momento, né? Então, quando eu comecei a ler, eu li um comentário, eu li o segundo, li o terceiro, li o 10º, li o 30º, eles estavam falando a mesma coisa, para mim ficou muito claro que esse é o zeitgeist da arquitetura ou dos arquitetos de elite, mas principalmente das pessoas que fazem parte da academia. É quase que um discurso enlatado, assim, rotulado de uma forma X, para ser colocado mesma percepção de quem vai ler, né? Até antes da gente gravar, até estava comentando de alguns comentários que me chamaram bastante atenção, que na minha opinião foram justamente aqueles que foram fora desse espectro atual que nós temos hoje na prática da arquitetura, mas também, eu confesso que eu estou um pouco limitado na minha leitura ultimamente, dá para perceber assim que praticamente, se juntassem todos esses comentários e fizessem um pequeno e-book sobre a arquitetura atual, poderia dizer que basicamente todos, ou da grande maioria, é do mesmo autor, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu tô lembrando aqui, dentre os comentários, algumas pessoas, não lembro quantas, falaram sobre a questão de não se construir mais, né? Ou assim, do foco ser voltado para a reabilitação ou requalificação dos edifícios, né? Não sei se vocês perceberam isso, que também está dentro dessa abordagem de sustentabilidade, mas assim, enfatizando isso, assim, a insustentabilidade de se construir novos edifícios, né? E os arquitetos aprenderem ou pelo menos desenvolverem mais a sua prática dentro dessa que a gente poderia chamar de requalificação ou retrofits e etc, né? Então a necessidade de se trabalhar com aquilo que já existe e não se construir novas coisas, que eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que é uma perspectiva interessante. Para mim ficou característico, esse foi um dos pontos específicos que a Maressa falou e eu concordo plenamente que isso também foi um item que realmente esteve numa quantidade significante dos comentários e isso comprova exatamente, no meu ponto de vista, essa visão, né, até certo ponto limitada, porque eles estão considerando justamente o ano de 2043 no mundo desenvolvido, em que você tem edifícios que foram construídos há X anos atrás, com uma rigidez estrutural e uma estética arquitetônica e uma qualidade de espaços internos que vale a pena ser continuada, né? Agora, pegando o histórico de países em desenvolvimento, com pouca ou nenhuma preocupação estrutural e quase nenhuma questão de preocupação térmica, acústica ou de qualquer outro elemento de desempenho, né? Tema extremamente sensível e delicado se eternizar esse elemento construído, né? Ou seja, talvez possa chegar em pontos em que seja até muito mais fácil demolir, reciclar ou, enfim, qual que seja o processo que a gente tenha tecnologicamente falando daqui a 20 anos e se aproveitar o terreno para se fazer uma coisa que tem uma preocupação humana ou, enfim, com todas as questões que estão em voga hoje e que são positivas, né? Para se levar adiante, né? Comecei a pesquisar alguns dos nomes e eu confesso que eu não pesquisei todos, mas me parecem que todos eles são, principalmente do hemisfério norte,
norte, né? Acho que nenhum deles é de um país em desenvolvimento. São muitos comentários também, né? Acho que é importante dizer isso também, né, Edson? Acho que são mais de 50 frases, né? Confesso que eu não pesquisei todos, mas essa foi uma característica que para mim ficou muito clara, né? E interessante que não abrangem só arquitetos, só mais arquitetos, né? Abrangem historiadores, críticos, tem até um think tank aqui, que a gente pode chamar de mensagem coletivo, né? E bem característico também do discurso de um coletivo. Enfim, também vejo essas características, mas o que é interessante notar é que, nem você falou, uma preocupação, principalmente uma preocupação ambiental, da construção ou não de novos edifícios, e outras questões que tangenciam o que a gente sabe ou o que a gente pode saber a partir de agora, né? Até discute um pouco, não discute tão aprofundadamente, né? Pelo menos os que eu vi aqui, não discute tanto o ensino, mas botam isso em xeque também. Sendo o último a falar, é difícil vocês tocarem em vários pontos aqui que eu percebi. Cai foi em 2 pontos aqui que eu tinha até anotado, que é essa questão do Zeitgeist, dessa coisa meio que enlatada, que a gente poderia chamar de paradigma, talvez, e a questão de serem vozes de outro hemisfério que não lidam com problemas que os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos lidam, né? Então, assim, a percepção que estamos indo rumo ao desastre é muito menor. Né, eu me lembrava muito do Paulo Mendes da Rocha, né, que falava que o paradigma da arquitetura e da nossa vida na Terra é evitar o desastre. A gente está sempre evitando o desastre. E ali eles estão relax, vamos pegar, fazer um edifício sustentável e tal. Sendo que tem questões profundas, né, com relação a que rumos estamos caminhando no planeta, que, assim, passa bem rápido, assim, e com temas que são ainda superficiais, não no sentido de menos importantes, mas eles são, assim, aquelas ferramentas, aqueles instrumentos que os arquitetos e pessoas do campo da arquitetura decidiram colocar hoje no balaio discussão, né, que é a questão da renovação energética, por exemplo, possibilidade de trabalho coletivos, né, a ausência das autorias individuais. Então tem uma série de questões aí que estão sendo tratadas dentro dessas frases. Assim. Você estava comentando, né, que talvez a gente aqui mais da América do Sul enxerga como desastre, né, está colapsando. Isso é porque a gente nem está no epicentro do desastre, né? A Europa não está, a América do Sul não está, mas se a gente for para países como a Índia, a China, e aí falando mais especificamente da questão ambiental, né, tem problemas muito mais sérios dessa questão ambiental que nós, né? É de se notar, né? Como a gente está enxergando isso e como que a gente não viu, né? Milhões de gente mais do eixo do Oriente. Mas eu imagino que também não seja com os olhos tão otimistas assim. Mas para a gente começar a fazer essa roda aqui de comentários, o que a gente fez? Cada um aqui ficou encarregado de escolher alguns comentários. Eu acho que a gente podia ler, depois a gente comenta em cima desse comentário. O que vocês acham? Eu separei alguns aqui, eu vou ler o meu primeiro que eu separei, e aí provavelmente, né, quem está aqui na roda também selecionou, mas vamos lá. Escolhi um do Fred Bernstein, ele fala o seguinte: espero que até 2043 os arquitetos projetem apenas edifícios que produzam mais energia do que consomem. Mas, porque os edifícios em 2043 não só irão satisfazer as suas próprias necessidades energéticas operacionais, mas também compensarão a sua energia incorporada num número razoável de anos, 20 ou menos. Não pode haver, entre aspas, truques contabilísticos, como declarar edifícios com emissões líquidas zero porque os seus proprietários prometem plantar árvores em algum lugar algum dia. O zero líquido não é zero e até 2043 todos deverão compreender isso. Eu acho que esse comentário tece uma das várias questões abordadas aqui, que é da sustentabilidade, né? E principalmente da construção de edificações sustentáveis. Ele fala um pouco que mais do que fazer só pelo rótulo de ser sustentável, mas sim que literalmente tem os números reais, né, de que ele possa ser construído sem emitir carbono. O que vocês acham aí? Vou perguntar ao Caio. Caio, e aí? A gente sabe que você está um pouco na crista da onda desse assunto, né? Sim, eu estou pesquisando muito sobre isso, eu e o startup que a gente está fundando, a gente está bem enraizado nesse tema, e eu tenho uma visão um pouco diferente, até vou dizer que o pensamento de plantios de árvore, na minha leitura, não é 2043, e sim 2023, porque o incêndio que a gente teve ano passado no Canadá e o incêndio que a gente teve esse ano no Pantanal já demonstram uma fragilidade em investimentos, seja por crédito de carbono ou qualquer outra forma de reflorestamento que a gente possa ter. Eu sei que esse é um ano bem atípico por causa do El Niño que a gente está tendo aqui, mas ano passado também foi um ano bem atípico no hemisfério norte com o incêndio do Canadá. Então, só para a gente ter uma noção, existem alguns estudos que dizem, e é claro que é ainda muito cedo para ter um número exato, mas existe uma estimativa que os incêndios que tiveram no Canadá ano passado emitiram 2 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Então, isso é equivalente mais ou menos ao que o Brasil emite em um ano. Toda a economia do Brasil emite em um ano. Então, aonde que eu estou querendo chegar com isso?
Para mim, a parte mais importante dessa fala é justamente o fato de que os edifícios eles vão produzir mais energia do que eles vão utilizar. A energia, no meu ponto de vista, é o grande elemento democratizador do mundo. A energia vai permitir com que países que não tenham acesso à água consigam fazer tratamento dos seus esgotos ou dessalinização da água. Eu sei que eu estou indo para um campo totalmente fora da arquitetura, mas eu vou voltar para a arquitetura. Aquecer no frio e esfriar no calor, que possa cozinhar, que possa, enfim, fazer uma série de coisas muito melhores da forma como é feito hoje. Na minha visão, o grande fator ou a grande tecnologia que vai ajudar o mundo, além do plantio de árvores, claro, manter os ecossistemas e os biomas, mas a grande forma de você chegar às 330 partes por milhão, que é o que a gente chama de 1,5 grau acima do início da Revolução Industrial, que é a meta da ONU, que hoje já está se chegando aos 2 graus, é que você tenha elementos pequenos que suguem o gás carbônico da atmosfera e eliminem o oxigênio. E isso pode ser feito através de muitas tecnologias. Então, quando eu li essa fala, esse comentário, me remeteu justamente a isso. Então, da mesma forma que a gente tem, e aqui eu estou jogando justamente para o hemisfério norte, onde se tem muito mais tecnologia de se fazer isso do que aqui, da mesma forma que os edifícios têm toda a central de ar-condicionado que fica em cima, que a gente vê nos filmes, né, todos aqueles elementos girando lá em cima, aquele é o elemento de HVAC, que eles chamam, né, de aquecimento e resfriamento das torres, principalmente comerciais, que junto com aquilo tenha um elemento do mesmo tamanho que faça o DAC, né, que é o Direct Air Capture, que é a tecnologia de você sugar o gás carbônico e soltar o oxigênio na atmosfera. Um dos grandes problemas com relação ao custo disso é justamente o custo de energia que ele precisa ter. Depois ele vai bombear isso embaixo da terra ou utilizar isso para elementos industriais, mas essa democratização dessa tecnologia, fomentada principalmente pela abundância de energia elétrica, é algo bem interessante e eu vejo esse como uma das coisas que a gente consegue atingir em 2043. Talvez não todos os edifícios novos tenham, mas uma quantidade bem considerável de edifícios novos a gente tenha, porque hoje ela ainda é muito custosa e com o passar do tempo ela vai crescendo exponencialmente e o custo de implementação vai reduzir exponencialmente. Então é capaz que até no futuro, e aqui vamos dar uma de mandinar, né, se há 20 anos a gente for ouvir isso, né, de novo, se as próprias máquinas de ar-condicionado ou qualquer outras coisas que tenham transição de ar, elas possam já automaticamente fazer essa captura, né? Continuando nesse tema, tem um outro comentário aí, só para linkar, assim, que é o que a gente estava conversando antes também, da questão de um edifício que demora 15 anos para ser executado, que acho que é David Thomas, ele fala que ele não acredita que as coisas vão mudar muito nesse enquadramento ecológico, ele acha que a produção vai continuar sendo a mesma e os problemas vão continuar sendo os mesmos. Aí ele fala até da floresta em cima, a floresta vertical, a floresta em cima do prédio. Eu vou falar assim, ó, a partir do momento que, ao despejar mais concreto, consumir mais água e privatizar mais solo, aí ele fala desses 3 problemas, assim, que não adianta você pensar em plantar árvore ou criar uma floresta urbana para ser sustentável se você está criando esses problemas para a cidade. Aí ele fala, a partir do momento que o compromisso ecológico tornou um elemento estrutural da indústria da construção, o remédio passou a fazer parte da doença. Então é um pouco isso. Eu achei muito interessante, é um pouco dessa questão de sustentabilidade e é uma visão pessimista de como é que a gente vai estar daqui a 20 anos. Né? É interessante, eu tô lembrando de uma discussão que eu tive em sala de aula há pouco tempo, com os estudantes, a gente leu um texto do William McDonough, que é um arquiteto norte-americano. Ele fez um discurso em 1993, e aí a gente leu o texto em 2023, né, então 30 anos depois, e nesse texto ele defende uma série de questões relativas, assim, a gente pode falar disso da sustentabilidade, mas ele faz uma abordagem, assim, como é necessário mudar toda a lógica da indústria. Então ele diz assim, o edifício tem que voltar à terra, as coisas têm que voltar à terra, então os materiais, todo o ciclo de vida tem que voltar à terra, tem que, sei lá, decompor, então ser usado em outra coisa. E ele vai falando de várias coisas, assim, e aí eu lembro que a gente ficou discutindo em sala de aula, a gente falou, nossa, ele falou essas coisas lá em 1993, e aí ele traz uma série de dificuldades também, nós estamos em 2023 e no Brasil, né, ele fala lá em Nova York, e como que é difícil implementar essas coisas, assim, a gente vê muito greenwashing, né, que seria talvez um pouco do que esse comentário aí que o André falou traz, pra gente pensar assim, na lógica da indústria, é uma força muito grande, assim, para mudar essa mentalidade, eu não sei, eu tenho essa impressão também, assim, que falava isso há muito tempo, até hoje essas coisas não aconteceram, então
dá um pouco de pessimismo mesmo quando a gente lê esse comentário, principalmente, de como vai ser. Talvez seja, sei lá, tem um pouquinho de avanço, mas talvez seja mais do mesmo também. Aproveitando um gancho disso que você falou, Marissa, não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi pré-aprovado no Senado, como primeira etapa do Congresso, a criação do mercado regulado de carbono no Brasil, que é que todas as empresas, e aqui tem alguns setores nessa primeira fase, poluírem mais do que um limite X, elas vão ter que ou compensar ou comprar créditos com relação ao seu gasto. E só para dar uma base para vocês, nós aqui na nossa incorporadora, a gente está fazendo um edifício de aproximadamente 8.500 metros quadrados, que vai levar 4 anos para ser executado. Durante a vida toda desse prédio, a gente está falando de mais ou menos 50 mil toneladas de CO2 durante todo o ciclo, né? Então são 50 mil toneladas dividido por 4 anos, que dá 12.500 por ano. Então esse incentivo que você falou é justamente, vai ser esse mercado regulado, as empresas vão ter que fazer isso. E até como um cronograma daqui até 2043, tem algumas coisas que já estão no mercado, já estão implementadas no mercado, que é um pouquinho, mas daí quando você junta todos esses pouquinhos, a coisa fica grande. Então nós já temos, inclusive aqui no Brasil, né, construções com madeira laminada, e já tem inclusive alguns edifícios em altura que estão sendo feitos em madeira laminada aqui no Brasil. A gente fala de países nórdicos, a gente está falando de uma quantidade bem maior. Daqui a uns 5 anos, eu acredito, até porque 2027 é o ano que as indústrias e as indústrias da construção serão extremamente focadas no mercado regulado de carbono. Eu acredito que a gente vai começar a ter tipo o concreto em que é bombeado o CO2 dentro do concreto, porque ele fica gravado dentro das peças, pilares, vigas, lajes, etc., durante toda a vida útil do edifício. Isso eu digo que mais uns 5 anos. E mais uns 10 anos a gente vai começar a ver algumas tecnologias assim que é até difícil da gente começar a pensar de como que isso seria utilizado. Nada extremamente revolucionário, né? Nada como os Jetsons, né? Acho que essa para mim é a grande questão do 2043, né? Se lá na década de 60 os caras imaginavam que em 2000 as pessoas iam andar com carros que voavam, iam andar em esteiras, etc. E a gente tá na situação que a gente está hoje, mais 20 anos não vai mudar muito. Mas são esses pequenos itens, e aqui eu estou falando especificamente do clima, são esses pequenos itens que vão contribuir. Se é suficiente ou não, eu acho que não é suficiente, mas cada contribuição, quando é somada, ela ajuda num cenário a pelo menos ficar melhor do que nós estamos hoje. Isso sem dúvida merece um cast, esse tema, porque é um tema não relativamente novo, mas à medida em que esses processos de regulamentação começam a acontecer, isso vai tomando, as pessoas vão tomando conhecimento, os mercados vão tomando conhecimento, e essa discussão impacta diretamente na produção de cidade. Então, assim, acho que isso vale um cast, sobretudo quando se coloca em xeque essa questão de troca por a criação de um mercado de carbono, troca de possíveis taxações. Então, assim, a questão é a seguinte: a gente vai continuar poluindo mesmo. No entanto, a gente tem que criar aqui um mecanismo que vai fazer com que a gente compense esse processo de emissão de uma certa forma que nos exija a tentar chegar a zero. Então, essa discussão é muito interessante porque ela impacta em toda a cadeia produtiva, né? Da produção industrial, passando pelo desenvolvimento econômico de qualquer polo aí significativo de desenvolvimento do planeta. Então, assim, eu acho que isso merece um cast. Vale a pena depois a gente até pegar referências e estudar sobre isso, cara, se puder nos ajudar, porque eu acho que tem uma relevância tremenda assim, na discussão, né? Não, eu falo, tem uma palavra muito importante aí, regulado, né? Então tem que ter política, tem que ter alguma coisa ali, tem que ser regulado. A gente via, alguns anos atrás, certas políticas estavam focadas no consumidor final. Então, sei lá, a pessoa responsável por mudar questões climáticas na Terra estava lá no usuário que tem que separar o lixo, ou no usuário que tem que plantar uma árvore. Claro, não deve pensar dessa maneira. Responsabilizar ou dar iniciativa àqueles que realmente precisam fazer isso, que a gente está falando aqui, e eu acho que é um consenso, que é a indústria. A indústria falando de uma maneira mais global possível. As indústrias, como elas são responsáveis por emitir poluição, elas também deverão ser responsáveis por aquilo que poluem, né? Fazendo com que esse processo seja revertido ou seja transformado para que zerado ou minimamente compensado. Não só o que elas poluem, mas os produtos que elas produzem que fazem poluição. Você vai na Coreia do Sul, eu não sei quais são os índices e grau de emissão de CO2 na Coreia do Sul, mas eles lá tem a Kia, a Hyundai, os caras vendem carro para a América Latina e está lançando muito CO2 por conta desses produtos que são fabricados lá. Tem essa distribuição global aí, que eu acho que esses temas aí do artigo não tocam tanto porque não apresentam esses pontos de vista diferentes. Mas é um assunto bem interessante. Não é sobre arquitetura, mas é sobre vida. Mas até certo ponto Rafa, porque sim, se a gente pegar, se eu não me engano, o setor da construção civil é responsável por 1/3 do PIB do mundo, se eu não me engano. Então, assim, até certo ponto você falou, o carro é dentro de uma fábrica, essa fábrica foi construída. Para ele chegar
chegar aqui, entrou no navio, o navio foi construído. Então, todas essas coisas fazem parte. Até porque, eu não sei se a gente já pode mudar, mas dentro desse tema, tem um tema que eu achei interessante que ninguém falou, ou pouquíssimos dos comentários falaram. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum, que é a questão da população mundial, a quantidade da população mundial. Para mim, esse é um ponto fundamental do mundo em 2043. Por quê? Porque ele não está ligado com tecnologia, ou seja, não é uma visão Nostradamus ou qualquer coisa, mas é alguma coisa que de fato vai acontecer no mundo ali para frente. O Rafa e o Adilson, que já foram jurados da Projetar, na época do Projetar, vários dos nossos concursos a gente começava com o crescimento mundial, né? A curva de crescimento mundial, e que a expectativa é que até 2050, nós estamos hoje em 8 bilhões e a gente estaria em 11 bilhões, né? Essa é a projeção. E 80% em territórios urbanos. Exatamente, justamente por isso, porque você aumentando em mais de 50%, porque quando esse dado foi falado, o mundo ainda tinha 7 bilhões, então por isso que eu estou dizendo em aumentar em mais de 50%. Aumentar em mais de 50% da população mundial em 30, 40 anos, você precisa adensar, tem essa necessidade muito grande de adensamento, porque vai haver uma necessidade muito grande de ter mais áreas cultiváveis para gerar comida para todas essas pessoas, e que podem ser também em fazendas verticais, etc. Mas não são todos os lugares que vão conseguir fazer isso. Esse é um ponto. Por outro lado, não sei se vocês viram no IBGE, os resultados do censo que a gente teve agora são altamente preocupantes, porque o Brasil diminuiu a sua população, ou diminuiu o crescimento. Ela ainda está em crescimento, mas a forma como a curva está achatando, ela fez em 30 anos, se eu não me engano, ou em 20 anos, o que a Europa demorou 200 anos para diminuir a sua população. E vários outros países que os censos não aconteceram nesse mesmo período, tem curvas tão violentas ou até mais violentas do que a brasileira. Então, aquela estimativa dos 11 bilhões talvez não seja verdade. Talvez a gente já comece a entrar no declínio da população mundial muito antes do que isso. E o que isso vai acontecer com as cidades grandes? As cidades grandes vão continuar, que nem o Rafa falou, né? Vai continuar tendo uma população muito grande morando nelas. Mas as cidades pequenas, elas vão se extinguir. Vocês que estão aí em Minas, né? Se não me engano, Minas é o estado brasileiro que mais tem municípios no Brasil, muitos municípios vão deixar de existir no continente europeu, porque a gente já está vendo isso, né? Aquelas cidades europeias, principalmente na Espanha e na Itália, que estão pagando para famílias para irem lá para a cidade não morrer. Então, esse, no meu ponto de vista, é um ponto de, voltando à questão de edificações de qualidade, etc., essa requalificação das cidades ou ressignificação das cidades, ele é um ponto muito importante que a gente vai começar a ver. O continente europeu, ele está achatando a curva dele muito rapidamente, e mesmo com as políticas de imigração, o declínio populacional é muito acentuado. Não sei o que vocês acham sobre isso, eu estou até puxando um item totalmente fora do que foi falado, mas inclusive me chamou a atenção por ele não fazer parte das falas. É verdade, você estava falando e eu tô lembrando de uma notícia que eu li há pouco tempo que fala sobre esses dados demográficos na África, né? E falando assim que a África é o continente mais jovem do mundo. E aí, assim, falava essa questão da população, a população economicamente ativa, que daqui a tantos anos a África será o continente que tem mais população economicamente ativa em relação aos demais. Agora você falando, eu fiquei pensando, nossa, e as cidades, e a urbanização, e a condição de vida ali, né? Como que isso vai acontecer? Então tem esses contextos também, Caio, tem esses contextos que vão ser diferentes também, né? E eu vejo que em algum momento, desculpa só fazer um parênteses, eu acho que vai chegar em algum momento em que, por exemplo, as áreas suburbanas das cidades, sejam elas de alta qualidade de DH ou de baixa qualidade de DH, ou de alto nível ou baixo nível de DH, elas vão simplesmente ficar vazias, porque daí a cidade vai começando a cada vez mais enxugar. Não, eu penso que talvez esse tema não estivesse na pauta aí das falas, até porque uma coisa que é interessante lembrar foram feitas 2 perguntas para essas pessoas, inclusive esse artigo fala só da primeira pergunta, né, como que seria a arquitetura em 2023, eu acho que a pergunta vai diretamente sobre a arquitetura, então assim, e essa é uma reflexão até que ela ultrapassa isso, até pela uma discussão demográfica e tal, ela talvez ultrapassa as 2 décadas, mas como mesmo o Caio disse, os números estão surpreendendo e mostrando esses processos de aceleração, né, a diminuição da população ou de mudança do perfil aí das cidades, a mudança rápida das pirâmides, então talvez por isso que não estivesse no radar. Eu quero puxar um aqui, mudando um pouquinho o foco da discussão, falando um pouco de arquitetura, mas falando um pouquinho disso também, que foi aqui um comentário do Neeraj Bhatt, acho que é assim que fala o nome dele. E aí, como eu tinha falado para vocês antes, alguns nomes eu fui pesquisando e fui descobrindo quem são essas pessoas. Esse cara, ele é um pesquisador do MIT, trabalha no Canadá, mas também já trabalhou no Peter Eisenman, já trabalhou no OME, e ele é um arquiteto que tem bastante envolvimento com essa discussão sobre
sobre produção arquitetônica, urbanismo, política e tal. Então ele fala o seguinte, assim, a minha esperança para a arquitetura em 2043, espero que antes, seria que a disciplina se livrasse do mito de que um projeto social ou ecológico não é também um projeto formal, e vice-versa. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A integração de questões sociais e ecológicas, juntamente com a forma, a organização e a estética, revigoraria a nossa agenda disciplinar. Para isso, até 2043, espero que tenhamos melhores ferramentas para ver, compreender e intervir nos sistemas abstratos que implicam a arquitetura, permitindo aos designers adotar uma abordagem mais holística, informada sobre como construímos e mantemos a forma. Isso é muito interessante, mas já foi uma coisa que a gente já discutiu muito aqui no cast, sobre a formação mesmo, a própria disciplina calcada em cânones que estão ligados a elementos artísticos, a concepções plásticas e formais, e há uma certa percepção de que a agenda social e ecológica precisa transmutar esse entendimento do que é forma em arquitetura. Eu nem sei se quando ele fala em forma aqui, ele está falando necessariamente em plástica. Talvez ele esteja falando aqui como essa arquitetura se manifesta. A arquitetura tem que se manifestar considerando esses elementos da ecologia e dos elementos da sociedade de uma forma mais revigorante do que normalmente é feito hoje. Pelo menos essa foi a minha percepção. Não sei se vocês chegaram a ler, queria saber de vocês aí, o que vocês acharam aí desse comentário. Eu li esse comentário, eu até quase cheguei a separá-lo. Assim, eu tenho um pouco de dúvida se o discurso da forma ele pode ser descrito como um discurso político, porque eu acho que o argumento dele utiliza de uma questão política importante, que é considerar outros tipos de projeto como importantes também, né? Como adaptação, principalmente, de como eles podem melhorar a vida das pessoas. Agora, eu realmente fiquei na dúvida sobre se essa forma que ele está querendo dizer ali, se é uma questão mais uma expressão política ou se ela é meramente uma questão tectônica no sentido de fazer edifício. Não sei como é que você entendeu isso, Rafa. Eu realmente, assim, eu até separei, mas assim, a parte que eu entendi, que foi a parte de reconhecer que outras arquiteturas que não são tão destacadas aí no mundo da arquitetura, né, que são as adaptações e as edificações mais cotidianas, elas têm que fazer parte de uma agenda. Agora, a questão da forma aí, eu realmente fiquei na dúvida. Não sei como é que você entendeu isso, e eu não sei se essa interpretação que eu estou fazendo aqui, realmente ela é esse artigo. Assim, eu entendi da seguinte forma, eu acho que a gente já perpassou esses assuntos aqui, por exemplo, quando a gente discutiu Lacaton e Basalt, que ganharam o Pritzker, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? A intenção plástica, estética, o formal da arquitetura, ela está subjugada a elementos que fazem parte de um projeto ecológico, vamos dizer assim. O Gustavo Trabo, né, o trabalho, eu acho, e aí eu reforço a visão do André, o Gustavo Trabo, ele já está fazendo isso que esse cara está falando, com os projetos dele, essencialmente o projeto que ele apresentou lá em parceria com o Rosenbaum, e que a forma arquitetônica, os elementos da materialidade, a organização funcional, espacial, estética, estava diretamente atrelada ao convívio daquelas crianças naquele ambiente escolar. Então, eu acho que é disso que se trata. Entendi. Não, você exemplificando fica mais fácil de entender. Uma das desvantagens deles estarem lá na América do Norte é não conhecer esses exemplos aqui do sul global, que a gente já tá talvez estejamos na frente aí do que a visão do norte do planeta. Eu acho que em muita coisa a gente tá, viu? Diga, André. Eu ia falar isso, que eu acho que depende da visão. A minha visão do formal de uma arquitetura ecológica é muito diferente de uma visão de quem está na parte norte do planeta, assim. Então, eu entendi que ele disse que uma arquitetura ecológica pode ser uma coisa que chame mais atenção. E aí a forma vem dessa plasticidade, assim, de uma coisa assim, uma coisa que chama muita atenção, normalmente, por exemplo, um edifício todo de vidro, alguma coisa que brilha, essa última de Las Vegas aí, essa bola aí gigante dela. Eu acho que ele quis dizer que um projeto ecológico pode também chamar atenção formalmente, assim, e atrair as pessoas. E eu tenho uma visão aqui, no sul global, que uma arquitetura ecológica tem que ser uma coisa muito racional, de forma geral mais simples, uma coisa sem exagero, porque ela tem que ser uma coisa mais social, mais ecológica. Mas eu também não sei, tô falando de uma visão minha que pode ser muito diferente de uma visão do cara do MIT, né? Na minha visão, Rafa, quando eu li esse comentário, ele também me chamou bastante atenção, mas para mim ele foi um dos que entrou na questão dos Zeitgeist, porque, e eu nem vou falar dos dois exemplos que você citou aqui, mas eu vou ser até mais amplo, assim. Na época do modernismo tinha-se tais e tais elementos, na época do pós-modernismo tinha-se tais e tais elementos. Agora, quando a gente está falando de questão climática ou questão social, nós também temos tais e tais
mais elementos. Eles podem ser até um pouco mais abstratos, mas eles fazem parte. Então, criticamente falando aqui, né? Não criticando, mas criticamente falando, até certo ponto, essa busca por não ter uma linguagem gera uma linguagem. Ela cria uma linguagem diferente, né? Não vamos seguir tais caminhos, vamos por aqui. Ok, isso também é uma decisão arbitrária e que leva para um caminho e que tem seguidores, esses seguidores vão para esse caminho e isso começa a gerar um movimento. Na verdade, assim, eu selecionei 2 comentários e eu acho que eu tô muito imbuída dessas questões, porque os 2 comentários falam sobre as mesmas questões, mas, assim, não igualmente, né, tocam o mesmo ponto. Eu vou ler aqui o comentário da Kate Wagner, se eu não me engano, é uma crítica de arquitetura, jornalista, e aí uma parte do comentário dela fala assim: os arquitetos saem da escola com um conjunto de habilidades que os fazem sentir-se capacitados e com energia para usar a arquitetura para melhorar o mundo em que vivemos, ou pelo menos o ambiente construído, que é uma grande parte do mundo, que está entrelaçado com questões políticas, como alterações climáticas, habitação, migração, interagindo frequentemente com essas questões ao nível íntimo do cotidiano. Quando chegam às empresas, sentem-se menos como pessoas com agência e mais como drones. Seu trabalho menos relacionado com moldar o espaço, contribuir para uma mudança real e mais como simplesmente gerir diferentes partes do capital. Isso é uma grande vergonha, um grande esmagamento do potencial criativo e humano. Então, na minha opinião, em vez de apostar num futuro de carros voadores ou cidades flutuantes, são as práticas da arquitetura que precisam mudar, com uma maior democracia nessas práticas, como esperamos que seja alcançada até 2043, veremos um florescimento da criatividade, uma arquitetura mais ousada, mais inclusiva e mais progressista. Ela faz, então, alguns comentários sobre, pelo que eu entendi, a prática dos arquitetos, o mercado de trabalho dos arquitetos. Tangencia totalmente o tema do último podcast, do último episódio, que foi sobre cultura no ambiente de trabalho. Então, essa é uma série de críticas, ela fala um pouco, se eu não me engano é ela mesma, que fala um pouco sobre a necessidade dos arquitetos, que é uma discussão que houve também recente, eu acho que, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, mas sobre a necessidade da sindicalização dos arquitetos, os arquitetos terem uma união maior, assim, na sua prática e na sua busca por direitos, porque muitas vezes os ambientes de trabalho têm uma série de dificuldades, assim. Então, me chamou muita atenção esse comentário de convocar mesmo uma mudança, uma necessidade de se repensar a prática e essas relações de trabalho. Peguei um comentário que é parecido com o que a Marissa fala, acho que pode ser um complemento, da Eva Hagberg. Ela fala algo parecido, mas eu acho que o comentário dela é um pouco mais engraçado, assim. Eu vou ler e vou explicar o que eu entendi. Espero que a área seja desmistificada e que os arquitetos sejam vistos como profissionais que estudaram e treinaram muito e que também prestam um serviço valioso e necessário como médicos, advogados, contadores. Espero que haja menos mística em torno dessa figura do arquiteto genial solitário, menos perdão a comportamentos terríveis e mais compreensão das habilidades reais que os arquitetos trazem para o mundo, o que entendo como organizar espaço para que tenhamos vidas mais agradáveis. Espero que a própria arquitetura seja consciente do clima, interessante, ainda não construída, mas ainda não inimaginável. Ela tem uma parte do discurso dela, eu acho que é um pouco antigo, do que a gente já discutiu aí do arquiteto estrela. Ao mesmo tempo, ela mistura com algumas coisas que são importantes sobre questão comportamental, né? Menos perdão a comportamentos terríveis, né? Isso abrange não só, né, no âmbito trabalho, mas também no âmbito ambiental, né, que a gente está falando aqui. Mas é um complemento, sim. Eu acho que essa é uma questão da formação, da valorização do arquiteto. Pois é, sabe o que eu achei curioso dessa fala da Kate Wagner? Que ainda há uma ideia, que eu acho que é muito antiga e do século passado, que nós podemos moldar a cidade, né? A gente não molda a cidade. A cidade é moldada por diversos atores e agentes que produzem o espaço. E assim, trabalhar com pequenos fluxos de capital, isso não é um problema. Isso é talvez a condição mesmo, né? Então eu acho que há um pouco de nostalgia nessa frase, assim, os arquitetos saem da faculdade e tal, e poderiam modelar e desenhar a cidade. Opa, peraí, a gente já tentou fazer isso há um tempo atrás, não deu muito certo, não. Então é curioso porque, assim, eu dou muita razão para essa fala de que nós somos profissionais habilitados para ajudar a pensar, mas não seremos nós únicos responsáveis por moldar a cidade. E aí, André, olha só curioso, você está aqui, né? O seu TCC foi sobre isso, fala um pouquinho, né? A autonomia do arquiteto. Eu ia falar, na verdade, sobre o mercado de trabalho hoje. Eu tive uma outra visão, assim, não de cidade, assim, não de moldar a cidade, mas de moldar qualquer tipo de projeto. E aí vamos pegar um residencial, por exemplo. Eu acho que muitos dos problemas estão no próprio arquiteto, que fazem sempre a mesma coisa. Aí, relacionando a minha experiência no mercado de trabalho, um trabalho relacionado menos a moldar espaços, eu entendo que também os arquitetos sempre fazem as mesmas coisas. Então, assim, em vez da gente propor coisas diferentes, entender o potencial criativo que a gente tem, a nossa importância, a gente está sempre replicando as mesmas coisas, tanto em prédios
quanto em lojas, quanto em casas. A cidade é sempre moldada. Eu sempre falo isso, é o ovo ou a galinha que veio antes. Ou é o cliente que quer sempre a mesma coisa, ou é o arquiteto que sempre faz a mesma coisa. Qual que é a raiz do problema? Acho que as duas estão muito intrínsecas, assim, as duas estão muito ligadas hoje. Mas lendo esse texto, eu até separei esse comentário, o que me veio foi essa relação com a nossa produção hoje, aí, uma autocrítica com a nossa produção. Será que não é a gente que está sempre seguindo um fluxo, um trabalho igual a máquina, por exemplo? Então, a minha pergunta, se a gente chega à conclusão de que a gente está fazendo uma coisa errada nesse processo, qual seria a solução para isso? Tudo bem, eu entendo que exige um pouco de criatividade para modificar até a nossa profissão, não só projeto, mas a gente teria uma solução para isso? É difícil também, né? Não por conta de uma questão mercadológica, mas sim questão de achar nosso lugar no mundo. E é uma visão meio romântica da profissão, mas misturar um pouco com essa ideia do que a gente pensa da profissão também. É meio complexo. Essa é uma pergunta mais que eu faço do que necessariamente uma resposta que vocês têm que dar aqui. Não pulando a sua pergunta, mas voltando ao que o André falou, e realmente, quando eu li, a Marissa leu, eu escutei com essa coisa de criar, moldar a cidade. Então, na verdade, fala de moldar espaços, né? E depois a outra fala da Eva, né, vocês escolheram, fala também que nós, profissionais de arquitetura, possamos ser vistos como pessoas que estudaram muito bem e que temos um serviço valioso e necessário. Então, é uma outra questão que eu queria lembrar aqui, que é a discussão atualíssima, que hoje em dia, principalmente no Brasil, da assistência técnica em arquitetura, que não necessariamente os serviços de arquitetura serão feitos em projetos novas construções, mas sim em orientações e consultorias e quase como que um trabalho de acompanhamento mesmo da produção, da autoprodução, da autogestão e construção que as pessoas fazem das suas moradas, né? Essa é a realidade de um país subdesenvolvido. O André trouxe uma discussão também sobre essa questão da autoria, né? A discussão sobre quem define, no final, a forma das coisas, quem demanda ou quem produz. Será que há uma dissonância? Não sei, eu cheguei aqui numa encruzilhada que não sei onde ir, mas uma coisa é certa para mim, eu achei curiosa a primeira frase sobre essa certa discrepância entre a vontade de se retornar a uma disciplina que é autônoma e é capaz de fazer grandes transformações, sendo que a realidade ela é de muitas batalhas sobre qual a potência de cada uma das vozes. Então, aí levando para as questões práticas, um determinado empreendimento na localidade, você tem a voz de quem compra o terreno, a voz do proprietário do terreno, a voz dos moradores, a voz das questões patrimoniais. Você tem uma série de vozes ali dissonantes e que precisa encontrar um caminho único. Eu, pelo menos, acredito que o único campo onde é possível se fazer isso é na política, que é a linguagem da democracia. Para mim, esse é típico um comentário de quem não está na realidade brasileira, que compara o arquiteto com o advogado e contador, e médico, né? Médico, ok, acho que aqui no Brasil a gente ainda tem um endeusamento, mas eu não vejo contadores andando na rua e as pessoas abrindo espaço assim, nossa, você viu o contador passando ali, né? Da mesma forma que as pessoas não fazem isso quando eu ando na rua, né? Nossa, o arquiteto cai andando ali. Então, eu acho que vocês já falaram isso, mas eu acho isso uma coisa tão demodê, não faz o menor sentido. E a segunda coisa que eu acho que faz bastante sentido, que eu acredito que não está nem na fala, mas a forma como vocês comentaram, a forma como o design é generativo, e aqui através de inúmeras plataformas, mas eu acredito que em 2040 ainda não vamos ver isso, tá? Por isso que eu estava pensando se eu falava ou não falava, mas eu lembro que eu vi uma fala da Zaha Hadid, quando ela era viva ainda, com o Patrick Schumacher, e eles falavam que, enfim, na época eles já tinham mais de 1.000 funcionários no escritório, que sempre que eles tinham um pouco de tempo livre, eles pegavam e faziam tipo, vamos pegar, não sei, 30 pessoas e vamos jogar elas para jogar em parâmetros de como que vai ser um estádio. Daí eles saíam com tipo 200 designers de estádio, de futebol, de rugby, de blá 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 que seja. Mesma coisa para torres. Então, quando chegava uma comissão, contrato para eles fazerem um projeto no escritório, era muito fácil porque eles tinham essa biblioteca de estudos parametrizados que eles tinham feito e eles adequavam isso com o terreno, com o clima, com não sei o quê, e daí eles iam ajustando isso. É por isso que, quando eu vi essa fala, foi lá em 2010, 2012, se não me engano, eles ganhavam muitos concursos e muitos projetos, e tinha uma escala muito grande de projetos. Hoje, quem que consegue fazer isso? São 10 escritórios no mundo, talvez 15, não mais do que isso. Daqui a 20 anos, acredito que vai ser muito mais fácil, e talvez sejam só
esses 15, ou talvez esses 15 se transformem em 150 escritórios no mundo, em que tenham justamente uma situação, por exemplo, que o Rafa deu, né? Vamos fazer uma área urbana extremamente complexa, e você consegue dar inputs de diversos players nesse teatro urbano aí, né? E como consequência sai-se talvez não um design, mas um direcionamento de como ir para o design. Eu não vejo isso muito fora da realidade, né? Eu acho que ter isso executado até 2043, principalmente no Brasil, não. Mas a gente vai começar a ver isso nas revistas, não sei, tipo um Aravena daqui a 10 anos, utilizando esse tipo de fórmulas ou esse tipo de cálculos nos seus projetos da Elemental ou coisa do tipo. Eu não acho isso totalmente fora desse mundo, assim. Verdade. Pra gente continuar andando, você tem aí sua escolha? Eu tenho uma, que é o cara que simplesmente fala que a arquitetura em 2043 vai ser a arquitetura que vai estar acima do nível da água. E aqui eu quero puxar esse assunto não tanto pela questão climática, mas por uma série de outras questões que a questão climática vai gerar como consequência. Se a gente chegar lá em 2040, 2050 e já tivermos 1,5 graus Celsius, né, média acima, a chance de que nós tenhamos aumentado o nível dos oceanos à média em 50 centímetros é muito alta. Vocês podem pensar assim, poxa, cara, 50 centímetros não é nada. Estou falando de média. Controlar essa água em centros urbanos vai ser muito difícil e, se eu não me engano, hoje nós temos 3 bilhões de pessoas que moram em áreas urbanas que estão diretamente ligadas a qualquer curso d'água que esteja conectado a um oceano. Então, eu digo isso não pela questão climática, mas pela questão de fato, o que vai precisar ser feito, e aqui não só como questão urbana, mas principalmente como edifícios, o que vai precisar ser feito na arquitetura para resistir a essas questões que vão passar a ser cada vez mais cotidianas no nosso dia a dia. Não sei, vamos imaginar a cidade de Miami sendo, enfim, existe um orçamento de um projeto de 55 bilhões de dólares para fazer uma barreira para o Oceano Atlântico na frente de Miami, né? Ainda pegando como exemplo Miami, já existe uma coisa chamada gentrificação climática. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Geralmente a gentrificação, você joga as pessoas com um poder aquisitivo menor do centro da cidade, porque essa área foi valorizada, essas pessoas são jogadas para outros bairros mais afastados. Mas a gentrificação climática é que os bairros que estão mais elevados, no caso de Miami, ele está mais elevado, ou seja, tem uma percentual muito menor de ser alagado nas inundações. Essa terra valorizou, obviamente, né? Você tem menos manutenção, você paga menos seguro, todas essas questões aí que estão atreladas a isso. Mas, de novo, para mim essa fala chamou muito a atenção, não pela questão climática, mas pela questão socioambiental, política, e daí puxo um gancho que eu vi só uma outra coisa numa outra fala, que é a questão de conflitos entre países. Então, eu acredito que até 2043 nós vamos ter um grande conflito ou mundial ou entre grandes poderes do mundo, em que muitos elementos arquitetônicos antigos, históricos ou até tombados vão ser demolidos, bombardeados ou qualquer coisa do tipo. Sempre lembrando que o Partenon na Grécia, ele era o depósito de pólvora, e explodiu, e é por isso que o Partenon a gente só vê as colunas. Então, também foi utilizado como uma edificação de depósito de guerra. Inclusive, teve um comentário parecido com o que escreveu, né, de que uns comentários falando que a gente vai ter muita destruição de monumentos históricos e isso é uma das consequências. Agora, não tem muito tempo a notícia, né, da ressaca do Rio de Janeiro, que a água foi até o bairro do Leblon ali, né, foi o início ali da Orla do Leblon. Não é incomum, infelizmente, a gente começar a ver a partir de agora. Mas pegando isso que você falou, eu lembro que aquele edifício que o Bjarke Ingels fez em Miami, o Coconut Grove, que é um bairro ao sul do centro de Miami, o grande diferencial daquele projeto é que os pavimentos subsolo, que são os pavimentos de garagem, eles são insuflados. Da mesma forma que a gente tem no Brasil a circulação vertical de escadas, ela tem um insuflamento para fumaça não entrar. Então ele tinha um insuflamento para criar uma atmosfera, uma pressão ali de ar dentro daquilo, para ter menos inundação quando for o caso, e mesmo assim, se a água entrar, ela tinha todo um sistema de drenagem para jogar isso de volta para o oceano. E esse foi um dos grandes assim fatores que fez esse projeto ser construído naquela região, porque lá, não sei se vocês já foram ali, ele fica praticamente beira-mar, aquele prédio. Esse exemplo que você falou do Rio, de fato, a gente tem, não são edificações tão históricas como são no Flamengo, né, que tem bastante art déco, mas tem coisas ali da década de 50, 60, né? Então imagine uma ressaca dessa entrando em pavimentos subsolos naquela região ali. É engraçado que no Flamengo, eu sei que já entra. Uns edifícios do Flamengo ali que tem garagem subsolo e quando for mais forte, ele ferra tudo. Já tive um amigo meu que teve que precisar tirar o carro da garagem com guincho por conta disso. Isso é uma das várias coisas em relação a essas climáticas que a gente está vendo.
E eu não sei se vocês concordam comigo com a questão da guerra, né? Mas esse foi outro ponto que eu puxei. Eu realmente acho que, principalmente se a gente tiver grandes poderes entrando em um conflito, e o exemplo maior que a gente tem nesse exato momento é Estados Unidos e China, falando de grandes estados, muitos elementos a serem destruídos. Numa escala muito menor, o conflito que a gente está tendo com Israel e Palestina, lembrando que a cidade de Tel Aviv, em Israel, é considerado, tem um bairro chamado a Cidade Branca, que é o maior legado arquitetônico da Bauhaus no mundo, porque muitos dos estudantes da Bauhaus que saíram por causa da Segunda Guerra Mundial fizeram parte do movimento sionista, né, Zionist, né, que eles falam em inglês, e eles construíram toda essa parte de Tel Aviv com o estilo da Bauhaus. Inclusive tem um texto do saudoso professor Segre, né, um artigo super interessante sobre esse bairro lá em Tel Aviv. A gente fala desse tipo de patrimônio, mas tem outros vários. A gente viu aí monumentos sendo explodidos pelo Estado Islâmico, e aí, de forma direta, né, assim, fazendo esses ataques, e de forma indireta, sofrendo inundações. Então, você tem várias maneiras de acabar com o patrimônio, né? Então, a gente tem um manual aí repleto, né, não só com as guerras, né? E fora você estava falando uma questão geopolítica, claro que ela é fundamental a gente pensar. Essas guerras frias, né, que a gente está vendo, também afetam a questão da produção industrial do mundo, né? A China compete por ser a polo global de produção, e isso afeta a questão da cadeia econômica, a questão da sustentabilidade, então envolve uma cadeia de consequências importantes aí que a gente vai ver nos próximos anos. Para a gente finalizar, eu ia sugerir ler um comentário assim, que eu acho que englobam várias coisas, seja uma pessoa ou uma coisa. Ele fala o seguinte: não tenho esperanças ou desejos pessoais, mas posso apresentar algumas tendências e possibilidades que as pessoas da área da arquitetura têm discutido para o futuro da arquitetura em 2043. Sustentabilidade, cidades inteligentes, construção modular e pré-fabricada, adaptativa e design resiliente, espaços de uso misto, sensibilidade cultural, saúde e bem-estar, materiais avançados, acessibilidade e inclusão e colaboração e interdisciplinaridade. Essas são algumas das possíveis direções que a arquitetura poderá tomar até 2043, mas o futuro da arquitetura dependerá de vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, valores sociais, preocupações ambientais e considerações econômicas. Esse é o grande oráculo ChatGPT. Perguntaram inclusive do ChatGPT, deu esse panorama que eu acho que engloba muitas coisas que a gente falou aqui. Talvez ele engloba mais a questão prática da disciplina da arquitetura, necessariamente, de outros pontos sociais, políticos que a gente discutiu aqui, né? Mas o que vocês acham aí? Para mim, isso só confirma o fato de que isso é um zeitgeist. Porque o que é o ChatGPT? Ele é uma ferramenta que lê os sites e os comentários feitos na internet, sempre lembrando que é de junho de 2021 para trás, não tem acesso a bancos de dados depois de 2021. Ou seja, já se falava isso há 2 anos atrás, então ele está só compilando. E depois que eu vi esse comentário especificamente, eu falei, poxa, então aí já está confirmado essa questão de zeitgeist que eu falei antes. Nem precisava gravar o cast. E assim, lembrando que o ChatGPT ele é uma inteligência artificial de linguagem. Ele, na verdade, ele identifica quais palavras combinam melhores umas com as outras do que propriamente uma inteligência que entende os zeitgeist e traduz isso. Não, ele é uma inteligência de linguagem. Identifica palavras que fazem mais sentido pra gente umas atrás das outras. Né? Assim, se bem que a compilação de palavras também, nela tem ideias. Então, eu entendi que você falou. É uma resposta bem ChatGPT. 1000 direções, várias coisas. Lembrando também, o ChatGPT tem os seus vieses também, né? Eu acho que ele concorda com várias coisas desse artigo, que também tem o seu viés, o seu contexto específico dele. A gente teria que ter uma inteligência artificial para analisar esse artigo para depois dar sua palavra final. Tem como fazer isso também. Mas estamos em inteligência... Como é que chama essa inteligência? Não artificial, inteligência. Enfim, aqui nós estamos discutindo essas questões. Como a gente diz que os antigos astecas e mais faziam. Né? Exatamente. Algum comentário, André? Você faria isso também? Você perguntaria pro ChatGPT? Eu sempre uso o ChatGPT, gente. Eu preciso escrever alguma coisa, comparar alguma coisa, eu pergunto pra ele. Por que não usar, né? E falo que você tem que dar bom dia pra ele também, que quando os robôs dominarem o mundo aí, você tem que ser amigo deles. Salvaguardar, né? Rafa também usa bastante. Parou de usar, Rafa, ainda usa? Eu uso justamente para isso, para auxiliar na linguagem. Já falei aqui, a melhor coisa que tem é você participar de uma reunião, escrever tópicos, depois você fala, gera uma ata. Então é como ferramenta de forma, né? E não de conteúdo. Eu acho que as coisas estão sucintas, cada vez reduzindo mais, assim, igual esse negócio.
Você escrevi, gera uma ata, faz não sei o quê. E eu, sinceramente, acho que em 2050 a gente vai falar assim, eu quero uma casa assim, 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 eu quero um prédio assim, 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 e vai ter uma inteligência que vai fazer isso. Já faz isso, André. Já tem, inclusive. Já tem. Não, então, é mais alguma coisa mais desenvolvida, porque o que a gente tem é alguma muito cru ainda. Vai ter um aplicativo, né, André? Um negócio assim que o pessoal vai falar, vai gerar o projeto. Já tem, chama Architectures no plural. E ele, inclusive, dá o desenho em BIM. Isso, vi isso. Olha que beleza. E você paga por mês, assim como o sistema de streaming. Nem precisou chegar em 2043, já tá aí já, gente. Talvez daqui a 20 anos a gente deva repensar se a gente quer fazer projeto. Não, daqui a 20 anos a gente não vai ter nem arquiteto. Exato. É por isso que eu falei a coisa lá atrás do desenho generativo, porque o arquiteto, a minha visão, tá? Da mesma forma que vai ter o engenheiro de prompt de engenharia, vai ter o engenheiro de prompt de arquitetura, engenheiro de prompt urbanístico, engenheiro de prompt de paisagismo, engenheiro de prompt de medicina e todas essas coisas. Lembrando que a palavra engenheiro em inglês, né, engineer, vem da palavra engine, que é motor. Então você vai ser a pessoa que vai ajustar o motor, para ele te dar um projeto mais ambiental, menos ambiental, com mais design, menos design, com mais luxo, menos luxo e assim por diante. É só um coordenador, né? Vai programar o código. E aí, se tiver engenheiro de prompt, vai ter o arquiteto de prompt. Não duvido. A gente nem chegou na ponta do iceberg de quantidade de comentários que tem lá, mas é claro, a gente vai deixar o link para essa reportagem para vocês darem uma olhada e verem outros comentários que fizeram lá. Para a gente encerrar com chave de ouro, a gente vai agora para a rodada de dicas. Vou chamar aqui os convidados. André, tá com a sua dica pra gente? Então, os comentários que eu mais gostei do texto são relacionados a como a gente vai usar cidades no futuro e como a gente pode usar a palavra mais fácil, os vazios urbanos. E tem uma exposição que aconteceu em Nova York, que chama Sharing Models, foi em 2016, que é muito interessante, que eles convidaram vários arquitetos para projetar uma imagem de Nova York compartilhadas. Então é uma forma de pensar no futuro e imaginar possibilidades de futuro e imaginar possibilidades de como a cidade vai estar também. Então a minha dica é procurar essa exposição, tem um site e aí tem proposta de vários escritórios. É interessante. Bacana, depois manda o link pra gente postar. Muito bom. Caio, sua dica? A minha dica, eu estava lendo de novo, né? Como eu falei lá no começo, para mim ficou muito claro que os comentários são de uma outra realidade, né? De países, economia e etc. Lendo os comentários, lendo aquelas questões, eu fiquei pensando assim, nossa, como a nossa arquitetura brasileira é foda, né? Porque a gente tem uma preocupação em fazer a coisa com um custo baixo, que vai ter pouca manutenção, que vai durar muito tempo e que é bonita. Fiquei pensando nessas coisas. A única pena é que esses bons projetos que a gente faz não chega a ser 1% de todas as edificações construídas no Brasil, né? O próprio censo do CAU dizia que menos de 10% das edificações do Brasil tem arquiteto e ou engenheiro, né? Então, mais de 90% das edificações feitas no Brasil não tem nem arquiteto nem engenheiro. A minha dica é estudem o que o pessoal aqui faz, desde antigamente até agora, porque a gente sempre viveu nessa dificuldade, nessa diversidade, então a gente literalmente tira leite de pedra, né? Diferentemente de, enfim, já falei muitas vezes que morei muito tempo, estudei lá na Itália, se não tiver a cerâmica na cor marrom escuro, etc., as pessoas largam o projeto, dão piti, essas coisas. O que a gente consegue fazer com o tanto de recursos que a gente tem é uma coisa realmente incrível. Muito bom. Vamos lá. Marissa, tá com essa dica pra gente? Tô com a minha dica. Minha dica hoje é uma série também que faz um exercício de futurologia distópico. Mais uma série que faz esse tipo de exercício, mas uma série que tá no Apple TV Plus que se chama Extrapolations, um futuro inquietante. Ela é uma série interessante porque são 8 episódios e cada episódio se passa num ano. Então tem um episódio em 2037, outro em 2046, enfim, cada episódio se passa num ano diferente, com temas diferentes, mas as histórias são interconectadas. Então, a série procura explorar principalmente as questões climáticas, como que elas alterariam, assim, o dia a dia, enfim, todo mundo, na verdade, e vai até 2070, se eu não me engano, e aí entra tecnologia, entra uma série de questões, então fica essa dica aí de série. Muito bom. Rafa, sua dica de hoje?
Pô, minha dica, né, é uma dica meio manjada, porque isso rodou aí as internets para quem segue aí perfis de arquitetura, urbanismo, mas eu vou dar essa dica porque eu comecei a ler o livro e eu tô achando bem interessante, que é o livro do Alain Berthaud, que é Ordem Sem Design, como os mercados moldam a cidade. É bem interessante, é uma visão, vamos dizer assim, diametralmente oposta daquilo que nos é ensinado na faculdade, sobretudo numa faculdade e universidade pública, e o livro fala sobre como os planejadores urbanos podem planejar as cidades menos preocupado com a forma. Eu traria aqui o Manuel Castells para falar menos preocupado com os espaços de lugares, e mais preocupado com os espaços de fluxos. E aí diz respeito sobre mobilidade, fluxo de capital, interesse das áreas que estão sendo ocupadas no território. É um tapa de luva, assim, num establishment de como planejar as cidades, bem interessante. Então, estou aprendendo muito, vendo o outro lado aí de um ideário de projetar a cidade, bem bacana. E aí, só falando que eles usam uma metáfora interessante, eles falam assim, que é o seguinte, todo mundo que vai inventar uma máquina voadora, né, os projetistas de avião, balões e tudo mais, eles levam em conta algumas preocupações, dentre elas a força da gravidade. E os planejadores urbanos projetavam tapetes mágicos, desconsiderando que o mercado é a força da gravidade. E aí é bem interessante e vai estar valendo a leitura. E assim que eu finalizar, eu trago mais insights aí, bem bacana. Muito bom. Minha dica vai ser mais simplesinho, um pouco off-topic, aproveitar que a gente está agora entrando em janeiro de férias. Eu vou indicar uma série que eu acabei de ver. A série chama Entre Estranhos, também da Apple TV Plus. O bom dessa série é que ela tem começo e fim. Eu adoro isso em série. 10 episódios, fechadinha, e ela me surpreendeu porque eu não achei que fosse tão boa. Basicamente é a história de um cara que está sendo acusado de atirar um homem no Rockefeller Center. Ela só foi inspirada na história de um cara que tem múltiplas personalidades, e eu já dei muita dica. Basicamente, a série conta a história dele tentando se safar por conta do julgamento que ele vai ter, e conta toda a história da vida do cara. Muito bem feita, bem legal. A minha dica aí, Entre Estranhos, da Apple TV. Bom, pessoal, queria aqui encerrar o episódio de hoje, já agradecendo aos convidados que estão aqui. Deixa eu primeiro agradecer ao André. André, muito obrigado. Volte aqui mais vezes. É quase de casa. Obrigado, gente. Sempre um prazer aí. Quando precisar, vocês podem chamar aí. Estou sempre disponível. Muito bom, obrigado. Caio, obrigado de novo por estar presente aqui para conversar com a gente. É isso aí, valeu. Acho que é importante dizer, do meu ponto de vista, que a gente olhando para o futuro, eu não imagino uma coisa tipo Black Mirror, que o mundo vai acabar, mas tem coisas que a gente conversou aqui que são muito interessantes, né? Então, brigadão. Também estou sempre à disposição. A partir do ano que vem, com a vinda do segundo bebê, vai ser um pouquinho mais difícil, mas fazemos um esforço. Isso aí. É sempre bom estar com vocês. André, acho que é o meu primeiro cast contigo, um prazerzão, cara. Vamos dividir mais esse espaço aí. Marissa, Rafa, Gilson, um abração pra vocês. Obrigado. Prazer, Caio. A gente que agradece, Caio. Marissa, último episódio do ano. Último episódio do ano com as previsões para 2043. Não é para 2024, pode ficar tranquilo. É um pouquinho adiantado, né? Isso aí, muito bom. Esse exercício é interessante. Acho que teriam muitas outras questões para a gente discutir, mas foi muito bom mesmo. Obrigada, André. Valeu, Caio. Foi excelente. Rafa, episódio último do ano, discutindo um pouquinho de futurologia aqui. Mais um último do ano. Obrigado, Caio. Obrigado, André. Primeira vez que vocês se conhecem aí, Caio e André. Já fica a recomendação, Caio, para você conhecer o trabalho do André e da Nayara. Botei o link aqui no chat para você conhecer o trabalho deles. Muito legal, muito bacana. Você vai gostar. Obrigado, André, pela presença aí. Vamos que vamos. É isso, pessoal. Então, queria desejar Feliz Natal e bom Ano Novo para todos que estão ouvindo a gente. 2024 tá aí, a gente tem volta com novidades. Espero que vocês aproveitem o descanso de vocês, para seja quem está estudando, seja quem está trabalhando, aproveitem esse finalzinho de ano aí para descansar e para aproveitar a família, né? E é isso. A gente volta então no ano que vem com mais episódios para vocês e até mais.